Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi um dos principais eventos da história brasileira no século XIX. Em setembro de 2016, foi lembrado o 180º aniversário da República Rio-Grandense, com celebrações especialmente no Rio Grande do Sul, onde o dia 20 de setembro é um feriado estadual. A palavra farroupilha era um termo originalmente ofensivo, utilizado desde antes do conflito para se referir aos gaúchos simpáticos ao Partido Liberal. Farroupilha é alguém que usa roupas gastas, um maltrapilho, um ralé. Seus adversários eram os caramurus, próximos do Partido Conservador. O termo caramuru, que você já deve ter ouvido, era usado pejorativamente para se referir às pessoas que eram leais a Portugal e teria origem num termo tupi para chamar os europeus em geral. O que essas questões partidárias significavam? A primeira Constituição, de 1824, determinava que o Brasil era um estado unitário. O que hoje são estados e municípios e uma federação eram parte da mesma unidade administrativa, o Império. As províncias eram governadas por um presidente nomeado pelo imperador, não alguém escolhido pela população local e muitas vezes alguém de outra região. Os integrantes do Partido Liberal defendiam mais autonomia para as províncias e os do Partido Conservador eram centralizadores e defendiam uma maior autoridade da coroa. Essa crise política era agravada, pois o Brasil estava em seu período regencial. A discussão sobre centralização de poder foi muito forte no período regencial, que durou de 1831 até 1840. Não havia imperador no momento, então a autoridade do governo era menor. Não é coincidência que temos vários conflitos internos nesse período. As tensões sociais e políticas da fundação do novo país vieram à tona após a abdicação de Dom Pedro I. O aspecto econômico também foi um dos motivos do conflito. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul consideravam que sofreu uma concorrência desleal no comércio do charque e do couro para a região sudeste. Além dos gaúchos pagarem impostos para a coroa, os mesmos produtos vindos do Uruguai e da Argentina eram mais baratos, fazendo com que tivessem mais mercado. Os estanceiros gaúchos desejavam que o governo central aumentasse as taxas alfandegárias para os produtos estrangeiros. Como isso não ocorreu, defendiam maior autoridade para a província. Em 1834, os liberais federalistas elegeram a maioria da Assembleia Provincial. Isso dificultou as relações com o presidente da província, um conservador nomeado pelo imperador. O estopim da revolta foi quando o presidente acusou os farroupilhas de não serem leais ao império, desejando o separatismo e a união com o Uruguai. Após meses de disputas internas, líderes locais decidiram que, no dia 20 de setembro de 1835, destituiriam o presidente da província, exigindo um novo nome do governo central. Os rebeldes liberais, liderados por Bento Gonçalves da Silva, tomaram Porto Alegre, fazendo com que as forças imperiais fossem obrigadas a deixarem a região. Bento Gonçalves buscava uma posição conciliadora com o governo imperial, convidando um novo presidente, o que não foi aceito. Em 3 de março de 1836, o governo imperial ordena a transferência da capital para Rio Grande, rompendo com as negociações. As tropas imperiais passaram a planejar a retomada de Porto Alegre, o que aconteceu em 15 de julho. Bento Gonçalves tentou reconquistar a cidade 2 semanas depois, mas as tropas farroupilhas foram derrotadas. Durante toda a guerra, Porto Alegre sofreu 1.283 dias de sítio, mas os imperiais conseguiriam mantê-la. Apesar da derrota na capital, os farroupilhas tiveram importante vitória na Batalha do Ceiva, em 10 de setembro de 1836. O enfrentamento deixa cerca de 500 mortos e, no dia seguinte, o general gaúcho Antônio de Souza Neto proclama a República Rio-Grandense, com sede na cidade de Piratini, governada por Bento Gonçalves. O general Neto, posteriormente, lutaria pelo Império, na Guerra do Paraguai, período em que se passa a obra Neto Perde Sua Alma, que também é um filme. Bento Gonçalves, desejando se reunir com seu aliado Neto, se desloca para atravessar o rio Jacuí, mas tem seus mais de 1.000 homens emboscados pelo general Bento Manuel e pela esquadra do inglês John Grenfell. Bento Manuel ficou conhecido por trocar de lado mais de uma vez durante o conflito, já que as elites gaúchas também disputavam poder entre si. Com algumas das principais lideranças farroupilhas capturadas, o governo central oferece anistia para conseguir o fim do conflito, mas o general Neto decide continuar a luta. Em 1837, o regente Feijó nomeou o brigadeiro Antero de Brito para presidente da província. Os simpatizantes do movimento em Porto Alegre foram reprimidos duramente, devolvendo o ânimo aos rebeldes, apesar das lideranças presas. Diversas tropas mudam de lado e, de novo, o general Bento Manuel prende uma liderança. Agora, o presidente da província leal ao governo central. No final do ano, Bento Gonçalves foge da prisão e retorna ao sul, com um importante aliado, o italiano Giuseppe Garibaldi, que anos depois seria herói da unificação italiana. Agora tudo daria certo para os farroupilhas, né?
Não foi bem assim. Os rebeldes não conseguiam tomar as grandes cidades, com as batalhas sendo apenas pequenas guerrilhas. Além disso, a República Rio-Grandense não tinha portos. Não que isso fosse problema para Garibaldi. Querendo capturar navios mercantes do Império, tivemos um curioso acontecimento da guerra. Os rebeldes construíram barcos no interior e os transportaram por terra, com rodas e puxados por juntas de bois. Após a captura de 14 navios mercantes, os farroupilhas tomam regiões do atual estado de Santa Catarina, proclamando a República Juliana em julho de 1839. Juliana, Júlio, pegaram? Após 4 meses de confederação entre as duas repúblicas, forças imperiais derrotaram os farroupilhas quando eles tentaram tomar a capital, Desterro, hoje Florianópolis, terra do Guga, que aparece aqui 2 vezes seguidas. Era o fim da República Juliana, a partida de Garibaldi e o início do fim da guerra. Por 5 anos, os farroupilhas foram constantemente derrotados, deslocando sua capital de cidade em cidade, recebendo o apelido de República Andarilha. Nesse período já temos Dom Pedro II no trono. Ele nomeia presidente da província o então Barão de Caxias. Bento Manuel troca de lado novamente e as lideranças rebeldes se enfraquecem cada vez mais, se dividindo ao ponto de Bento Gonçalves matar um rival, Onofre Pires, em um duelo em 1844. Bento Gonçalves iniciou negociações, mas discordava demais de Caxias, substituído por Davi Canabarro. A paz foi assinada em 1º de março de 1845, em Poncho Verde. Para acelerar a paz, tivemos um episódio de repercussão muito grande, a chamada Batalha de Porongos, em que até 800 soldados negros da República foram massacrados desarmados. Algumas teorias dizem que o massacre foi combinado com as forças imperiais para impedir que eles se rebelassem após a paz, já que o Império não queria negociar a abolição da escravidão. O Império assumiu dívidas, taxou o charque importado, dentre outros pontos, concedendo em diversos aspectos, apesar da vitória militar do Império, uma vitória política dos estanceiros gaúchos. Além da série Casa das Sete Mulheres, diversas referências sobre o conflito estão na descrição do vídeo, como sempre. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecerem mais sobre barcos com rodas e até a próxima. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Gostaram do último Nerdologia? Vamos para as perguntas. Comentaram se o primeiro conflito a ter usado aviões não teria sido a Guerra do Contestado, travada no Brasil, na região dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Embora nós tenhamos sim um uso prematuro da aviação, a Guerra do Contestado não tem esse recorde, por questão de alguns meses. Muitos estranharam a bandeira alemã que foi mostrada no vídeo. É a bandeira da Confederação Norte-Germânica e do Império Alemão, o Segundo Reich, usada de 1866 até 1918. Ela misturava o branco e o preto da Prússia com o vermelho da Liga Hanseática, uma aliança comercial que existia desde a Idade Média. Ela foi usada até 1919, quando foi substituída pela bandeira da República de Weimar, em preto, vermelho e amarelo, modelo parecido com o da atual bandeira alemã. Essa bandeira tem origem nas revoluções liberais da Primavera dos Povos de 1848 e une o vermelho da Liga Hanseática com o preto e amarelo do Império Austríaco. Porém, até o início da Segunda Guerra Mundial, a antiga bandeira alemã era muito usada, especialmente por nacionalistas e monarquistas que criticavam a nova república e constituíram a primeira base de apoio do Partido Nazista, que usaria as mesmas cores do antigo Império Alemão. Finalmente, sobre a morte de Santos Dumont, o que sabemos é que ele se suicidou, algo que tentaram ocultar durante muito tempo. Seus motivos não são conhecidos. Especula-se que ele sofria de alguma doença psiquiátrica e também de que o uso militar dos aviões o angustiava ao ponto de ter colaborado com a sua decisão. Como ele não deixou uma carta, dificilmente saberemos. Por hoje é só e até a próxima!